muita gente em didática, quando fala mapa, já sai correndo, né? Porque encarece a produção, porque é difícil de fazer, etc e tal. Só que a maior parte dos mapas de didáticos poderiam ser feitos muito facilmente se a gente usasse shapefiles, gerasse o arquivo SVG, e aí, eventualmente, agora o InDesign aceita que a gente suba SVG nele, então você poderia editar em SVG usando ou Illustrator, que é do pacote Adobe, ou Inkscape, que é um programa de código aberto, e depois usar tanto no livro impresso quanto no digital, porque o SVG também é uma extensão aceita, né, no HTML. Então, tem muitas facilidades em a gente começar a usar arquivos digitais para fazer os mapas. Eu não vou me estender, prometo, esse é o único slide sobre representação cartográfica. Tem muita coisa boa na internet que vocês podem usar para entender melhor a representação cartográfica. Eu queria só dizer coisas que vão ajudar a usar os arquivos de mapas digitais, tá? A primeira delas é que o alfabeto cartográfico, ele é composto apenas de ponto, linha e área ou polígono. A professora Cimeli gosta de chamar de mancha. Eu acho que é bem didático o termo mancha, né? Lembrando que se é um polígono, então esse polígono tem linhas em volta e tem a área dentro, né? No SIG isso nos ajuda. Às vezes, entre baixar um arquivo de linha ou baixar um arquivo de área, eu prefiro de área, porque o área tem essa vantagem. Se eu deixar transparente a área, aquilo é linha, né? E se eu colocar uma cor ou uma textura, aquilo se transforma numa área. Eu estou dizendo isso porque quando a gente vai montar um mapa num programa de cartografia digital, o que a gente vai fazer é baixar os pontos. Por exemplo, a gente vai baixar o arquivo com as capitais de país, se a gente encontrar lá no Natural Worth. E é uma plataforma gratuita que eu gosto muito, de muito boa qualidade. Então a gente pode baixar pontos que são pontos marcando essas cidades populosas, por exemplo. A gente pode baixar arquivos de linhas, a costa, toda a costa que é essa linha, né, do litoral contornando as terras emersas. A gente pode baixar área, por exemplo, os oceanos, né? Então, o que a gente faz na cartografia digital é trazer arquivos. Eu não sou uma pessoa, por exemplo, que cria esses arquivos. Eu já tive que criar uma ou duas vezes mapas de regiões. Eu até sei fazer, mas não é, obviamente, algo que eu faça bem. Basicamente, o que eu faço é encontrar arquivos de ponto, linha, área, de acordo com o mapa que eu quero fazer e montá-los, quase como um sanduíche, assim, um sobre o outro, uma camada sobre a outra. A segunda questão que eu queria trazer, que tem a ver com essa coisa da acessibilidade, é que a linguagem cartográfica ela não pode ser transposta de maneira adequada para um texto verbal. Tá? Então, por exemplo, numa discussão, por exemplo, sobre usar dentro de uma editora, vamos usar o SVG ou vamos usar a imagem, né? Um JPEG. O SVG ele é editável, então a rigor você poderia deixar as cotas serem lidas por um programa de voz alta. Eu nunca consegui deixar, mas isso é possível, tá? Tá dentro das possibilidades do HTML. A questão é, qual é a relevância de o cego que está ouvindo o livro digital e que não está vendo esse mapa ficar ouvindo o nome de 190 países? Então, acho que às vezes a gente perde essa visão sobre a cartografia, sobre a representação cartográfica. O que é relevante, mais relevante na representação cartográfica são esses pontos, linhas e áreas e polígonos. Então, você usar um SVG porque ele é mais acessível, ele não está nada acessível, porque se ele só está lendo o texto verbal, que são as cotas, Rio Pinheiros, Rio Tietê, mas ele não está transpondo a forma desses pontos. E mais do que a forma, é a topologia.
Porque esse ponto da cidade de São Paulo está posto em relação à linha do rio Tietê e em relação à linha do rio Pinheiros de uma determinada maneira que você gastaria horas descrevendo para você colocar em palavras essas relações topológicas de vizinhança, de pertencimento, enfim, se é transversal, se é diagonal, enfim. É só se você abre um guia de ruas e tenta descrever esse traçado das ruas, por exemplo, para alguém que não está enxergando. Não vai fazer sentido nenhum, muito provavelmente. Você vai gastar um tempo enorme e não vai fazer sentido. Então, muitas vezes você não precisa gastar tempo pensando nesse SVG. Pensa simplesmente que se o mapa está bem descrito dentro de um contexto, para ele ser apropriado por uma pessoa cega, ele precisa ser transformado em um mapa tátil. Que inclusive acho que já falei sobre isso aqui em outra aula, né? Além disso, a gente precisa pensar que um mapa digital ele pode ser formado de imagens que tecnicamente a gente chama de raster, então é um material raster, e a gente pode utilizar, que é o mais comum, os vetores, né? Que são chamados de shapes, por conta da extensão mais conhecida, uma extensão que era de um programa pago e que acabou sendo transformado numa extensão universal, que é a SHP, que era, se não me engano, do Arquinfo. Mas eu particularmente aprendi na universidade a usar outro SIG e desde que o Quantum, né, que é o QGIS, foi lançado, eu passei a usá-lo. Eu não sei bem se era bem o Arquinfo que tinha essa extensão e que depois a Esri, que é a empresa responsável por ele, transformou em universal. Mas, se não me engano, é um pouco essa história. Por que a gente precisa pensar nisso? Porque se você quiser, a gente pode, inclusive, entrar com imagens imagens de satélite, por exemplo, dentro do SIG para manipular, ok, a gente pode fazer isso. Só que quando você gerar o SVG, você tem que pensar que essa imagem raster ela não é vetorizada. Então, ela é uma imagem que vai perder qualidade, inclusive, que vai te dar trabalho de ficar mexendo. Então, se o que você quer é sobrepor um mapa a uma imagem de satélite, faça isso, né? Monte o seu mapa lá no SIG com o raster, mas depois, quando você for gerar o vetor, tira o raster e insere o raster lá no Illustrator. De todas as minhas experiências, essa é a menos traumática. Recentemente, eu comecei a usar o Google Earth para fazer isso. Se eu quero, por exemplo, terras indígenas desenhadas sobre imagens de satélite, eu gero um arquivo, a partir do shape das terras indígenas, eu gero um arquivo KML, que é a extensão do Google Earth, abro no Google Earth e gero aquela imagem. É meio tosco, tá? Mas funciona bem para livros assim mais simples, de primeiro a quinto, por exemplo. Então tomem cuidado. Às vezes a gente tem um jeito de no QGIS você se conectar a bancos de cartografia e muitas vezes esses mapas vêm no formato raster. O formato raster não é editável. Ou ele é editável da mesma maneira que uma fotografia é editável, tá? Mas ele não é editável como um vetor, né? O vetor vem o ponto, vem a linha e vem o polígono. Você edita com cor, com textura, do jeito que você precisar. Isso não vai acontecer com o raster. Aí, enfim, chegamos ao SIG, né? Que também é conhecido por GIS, porque é a sigla em inglês, que é o Sistema de Informações Geográficas. Ele é um sistema exatamente porque ele usa informações diversas. A gente coloca neles arquivos de pontos, linhas, áreas e polígonos e combina esses arquivos para formar mapas. Mas cada um desses arquivos é formado por um sistema de arquivos. Então você tem, por exemplo, imagina que eu desenhei o mapa de Minas, tá? Esse mapa de Minas, ele precisa estar colocado num sistema de coordenadas. Então vai ter um arquivo que informa o sistema de coordenadas dele. Esse mapa de Minas vai estar ligado a um banco de dados, uma base de dados, que é uma tabela que eu consigo acrescentar dados sobre mim. Então, população de Minas, IDH de Minas,
quaisquer dados que sejam tabuláveis, que sejam expressos, né, na forma de uma tabela, de que sejam próprios de um banco de dados, vai ter um arquivo lá, que inclusive é um arquivo na extensão DBF, que pode ser editado e que está conectado com esse desenho do ponto, da área ou da linha, tá? Então, e tem o arquivo de projeção, enfim, deve ter algum arquivo que eu estou esquecendo. Quando você baixa um pacote GIS, o SIG, ele vem com todos esses arquivos. Às vezes não vem o de projeção e o programa te pede a projeção. Isso é bem chato quando acontece. Os arquivos de fora costumam ser assim. Mas a projeção você insere, você vai lá nos metadados do pacote, descobre qual é a projeção, insere no arquivo e pode até gerar um arquivo de projeção. O fato é que ele é um conjunto de arquivos feito para serem usados juntos, serem combinados dentro de um programa. Esse programa é que a gente chama de SIG, né? Que é o Sistema de Informações Geográficas. A gente tem um monte de plataformas gratuitas que oferecem um bom conjunto de dados, de pacotes, desses pacotes que já vêm com as formas, né, os territórios desenhados, e já vem com um banco de dados cheio de informações, muitas vezes, né? Às vezes a gente precisa acrescentar mais informações, editar esse banco de dados, mas às vezes a informação que tem lá já é suficiente para a gente. Eu uso o QGIS, tá? Antigamente ele se chamava Quantum. Ele é o principal programa de código aberto. A gente tem outros, eu tentei usar outros durante um tempo quando eu comecei a migrar do programa anterior que eu usava, que era privado, para um de código aberto. Eu tentei o Fil Cartot, que é francês, se não me engano é o SVGIS, se não me engano, que é um programa espanhol. Aqui no Brasil tem o Centro de Estudos da Metrópole, eu fiz o curso deles para usar o programa deles, me esqueci o nome agora. Inclusive o Centro de Estudos da Metrópole é uma plataforma muito boa para pegar arquivos, para pegar dados, mas o programa deles não gera arquivo final em SVG, em vetor, só gera em PDF ou em imagem, então para mim não funcionou. É um programa muito bom para usar tabelas longas, ele tem o editor de tabelas incorporado, diferente do QGIS, mas ele tinha essa limitação, né, da versão final. É bom para você vai usar, montar o arquivo final que você vai utilizar. Não é o caso em didáticos, né? A gente precisa de mais recursos de arte final. Então, vou começar mostrando para vocês as plataformas gratuitas. Deixa eu minimizar aqui. Inclusive, eu tinha esquecido do Centro de Estudos da Metrópole, mas eu vou incluir, porque ele está aqui, ó, tá aqui sempre na minha base de dados, porque é uma das principais plataformas, especialmente sobre região metropolitana, enfim. Mas eu vou começar aqui, ó, pelo Natural Earth, que é de escala mundial, né? Então, esse portal é um dos mais completos de dados confiáveis. E eles têm essa vantagem que pode ser algo assim difícil de entender, mas eu acho que aqui com os exemplos que eles dão visuais fica mais fácil de entender. Quando você pensa, por exemplo, no mapa mundi, né, assim, a gente está pensando numa escala super pequena, tá? Porque a gente está olhando de longe, de muito longe. De tão longe que a gente consegue ver tudo num papel, né? Numa folha de papel pequena, assim, todas as terras emersas e os oceanos do planeta numa folha de papel bem pequena. Então, quando você quer fazer um mapa que tem essa escala mundial, assim, de mapa mundi, aí você vem aqui em escala pequena. Escala pequena é a escala em que você está olhando de longe. Se você quer, que nesse caso aqui é para 1 para 110 milhões. Se você quer um médio, por exemplo, um Brasil, América do Norte, ou sei lá, até um Caribe com América do Norte e América do Sul, aí você vai entrar nessa área aqui, que é da escala média, que é de 1 para 50 milhões. E se você quer detalhes, então se você quer mostrar
um pedaço da costa de São Paulo, um trecho do estado do Rio de Janeiro, então você vai entrar aqui em grande escala, que nesse caso é de 1 para 10 milhões. Por que isso faz diferença? Porque quando você desenha o vetor, você já desenha o vetor pensando numa escala de mapa que ele vai ser usado. É muito diferente, esse exemplo mostra bem, você usar um mapa mundi que mostra a costa de Nova York, nessa escala pequena, né? Aqui mostra a costa de Nova York numa escala média e mostra a costa de Nova York numa escala grande. Se a gente for pegar esse vetor para usar numa escala pequena, para olhar de longe, essa linha vai ficar super grossa, porque ela está cheia de reentrâncias. Veja que essa ilha foi simplificada em cada escala. Essa é uma das dificuldades de você usar material que vem de fontes diversas. Muitas vezes na internet a gente usa de fontes diversas e não tem esse cuidado. Então, você pega um vetor do Brasil, por exemplo, numa plataforma e depois pega outro vetor em outra plataforma, a ilha de Marajó está completamente diferente cada uma delas. Quando você sobrepõe, você tem problemas, porque cada plataforma construiu o seu vetor para uma escala diferente. Então, isso é uma coisa que eu gosto muito aqui no Network. Então, se vocês precisam de mapas de países, de informações, aqui é o melhor lugar. E aí, para essa escala pequena, eles têm duas opções: mapas de dados culturais e mapas de dados físicos. Então, em dados físicos vai ter terras emersas, oceanos e uma série de informações. Em culturais vai ter países, vai ter cidades mais populosas, vai ter capitais de países, enfim. Quando chega aqui na escala média e na grande escala, que é a de detalhe, aí aparece mais uma informação que é muito, muito bacana, que é o raster. Então, eles têm rasters de escala pequena, que é de 1 para 10 milhões, incríveis. Eu vou clicar para mostrar, mas eu não vou baixar porque demora muito para baixar. Então, olha só, eles têm relevo sombreado. Isso aqui é uma maravilha para livro didático, ajuda muito as crianças a entenderem. Aqui já está com as cores hipossométricas e as cores batimétricas. Então, essa cor, quando vai ficando mais escuro aqui no oceano, significa que o oceano é mais profundo. Aqui nas terras emersas, essa cor mais verde significa uma altitude baixa, então uma planície litorânea aqui. E quando ela vai ficando mais puxada para o marrom, significa que a altitude está aumentando. E ele tem aqui um sombreamento que te permite observar as cadeias montanhosas e eventualmente os planaltos, né? As formas de planalto. Tem com várias, vejam, tem com cores, né? Com tons de cores diferentes. Aí eles têm o oceano, assim, com relevo sombreado. Eles têm as terras emersas com relevo sombreado, que é muito bacana. E eles têm esse preto e branco aqui, distinguindo o oceano das terras emersas e com o sombreado nas cadeias montanhosas. Então é um material muito rico, te permite fazer mapas incríveis, porque você sobrepõe, né, por exemplo, a divisão política dos países a esses rasters e ficam tudo muito bom. Eu vou fazer um mapa mundi com o Brasil, tá? Basicamente é isso. Então eu vou vir aqui e vou baixar do físico e do cultural. A gente já volta aqui no Network. Aí a gente tem o IBGE Downloads. O IBGE tem um site super complicado. Às vezes eu peço para o Google encontrar. Então eu vou lá fazer a pesquisa no Google, coloco shape, file ou, sei lá, arquivo de mapa e coloco site.ibge.gov.br e aí o Google procura dentro do IBGE. Mas eles reuniram aqui nessa página que chama downloads.ibge.gov.br as estatísticas e alguns shapefiles. Só que eles estão misturados também com arquivo PDF de Atlas. Então, às vezes, confunde o leitor, né? Que aqui, por exemplo, tem os atlas deles, né? E você acha que eles vão estar em shapefiles, mas eles não estão, eles estão em PDF, tá vendo?
Mas é bom também, se você precisa de um material de boa qualidade, né? Eles têm o Atlas Nacional e os Atlas temáticos todos aqui. Mas o que eu mais uso é aqui a organização do território. Porque se você quer, por exemplo, mapa de divisão municipal, assim, cada um desses tem um monte de coisa incrível aqui, mas vamos pegar malhas territoriais. Então, malhas municipais. Daí, tá vendo? Eles têm séries históricas, né? Então, você pode ver, por exemplo, se você está tentando mostrar a divisão de municípios, criação de municípios em alguma região específica, você pode vir pegar o mapa de municípios do ano 2000 e o mais atualizado. Sempre que tem criação de município, eles atualizam a malha, então você aqui tem a malha mais atualizada, né? Aí você pode baixar para o Brasil inteiro, né, os arquivos, eles estão sempre zipados por aquilo que eu falei. Ele é um pacote de arquivos, né? Ele não é um arquivo só. Ele tem o shapefile, ele tem o arquivo de projeções, ele tem o arquivo de banco de dados, ele tem o arquivo das coordenadas, enfim. Então, você baixa o arquivo zipado, esse conjunto, e quando você descomprimir no seu computador, ele vai mostrar todos os arquivos que compõem o pacote dele. Então, aqui a gente pode baixar, né, para o Brasil inteiro, ou você pode escolher só uma unidade federativa e baixar. Tem dificuldades? Tem. Por exemplo, essa coisa de eles usarem sempre os termos deles dificulta um pouco. Porque o público do IBGE é um público muito diverso, né? Então, tem desde pessoas que efetivamente estão trabalhando com mesorregiões, micro-regiões, até nós, de didáticos, que estamos só tentando achar um shapefile para fazer um arquivo do Brasil, né? Então, esse, por exemplo, RG, eu nem sei o que é. Eu teria que baixar e abrir para ver de fato o que é. Mas eles têm de redes e fluxos, eu acho essa parte incrível. Você pode baixar aqui os arquivos, olha, tem de 2010, de 2019 e 2020, e você vai conseguir encontrar informações sobre as rotas aéreas, né? Aí, enfim, tem que abrir e ver tudo que tem. Eles tinham também um mapa em que você montava e depois escolhia os shapes que você queria, mas eu não sei onde foi parar este mapa, porque também o arquivo, o site, né, o portal muda, a gente não consegue achar. Aqui, por exemplo, tem os aglomerados subnormais. Esse é um dado bom de usar para fazer mapa para livro didático. Enfim, tá tudo misturado aqui. Vamos ver se tem indígenas e quilombolas. A minha sensação é que tá só a base de dados, não estão os shapes, mas enfim. Existe, então, aqui no IBGE uma grande quantidade de shapefiles. Eles têm uma dificuldade em colocar isso à disposição da gente, como vocês estão vendo aqui. Você tem que abrir, às vezes você gasta um tempão olhando tudo, baixando, descomprimindo, para, enfim, descobrir que você não tem o material que você quer, tá? Mas tem muita coisa boa, né? Muita coisa de boa qualidade nesses dados. Aí um outro, em nível federal também, é o nosso portal brasileiro de dados geoespaciais. Faz tempo que eu não entro para olhar, mas eles têm muito dados muito bons. E aí você consegue baixar, né, em diferentes, tá vendo? Em diferentes extensões. KML é para o Google Earth, o Shapefile é para o SIG, né? Esses eu não conheço. O SCSV são arquivos de pontos que você abre no SIG, mas, por exemplo, esse eu não conheço. Tem muita coisa, essa parte de geoprocessamento andou bastante nos últimos anos e eu não acompanhei. Mas os dados básicos você encontra aqui. Assim, se algum órgão produziu, você vai encontrá-lo aqui. Porque esse é um portal que reúne, né, esses dados geoespaciais, tá? Aqui tem o visualizador de mapas. Talvez o visualizador de mapas do IBGE tenha vindo para cá. Isso ajuda muito para quem não tem muita habilidade com cartografia. Porque você vem, escolhe o tema que você quer, né, as camadas e tudo mais, e depois você pede para baixar os arquivos que você quiser. Isso é bem bom.
E aí o Centro de Estudos da Metrópole, né? Aqui tem muito dado, e tem dado de eleição, tem dados, só que ele está concentrado, obviamente, nas regiões metropolitanas, né? Eu vou escolher aqui dados cartográficos, vocês vão ver a quantidade de material que tem. Então, área de proteção ambiental na região metropolitana, base hidrográfica, parques. Região metropolitana de São Paulo é super bem servida nesse site. Mas, embora apareça aqui muito mais região metropolitana de São Paulo, eles têm coisas também para outras regiões. Deixa eu marcar aqui divisão territorial, por exemplo. Ó, esse dado, por exemplo, é de todas as regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e as duas RID. RID é quando você tem região metropolitana com duas unidades federativas, né? Eu me lembro agora de Brasília, com as cidades satélites que estão em outros, no estado de Goiás, no estado de Minas, mas também tem Teresina, com uma cidade vizinha, que está no estado do Maranhão, cujo nome eu não me lembro. Daí está tudo reunido, então vejam, em um arquivo, né? Em um pacote. Aí grandes regiões, municípios pertencentes a regiões metropolitanas, polos das regiões de influência das cidades brasileiras. Esse é um estudo do IBGE muito bom, chama de um estudo de redes, né, no Brasil, chama Regiões de Influências. Polos das regiões geográficas, enfim. Eles também têm dados, né? Deixa eu tirar aqui o tema divisão territorial para aparecer as outras opções. Eles têm dados, por exemplo, de eleições. Eu tô louca para ver um vídeo lá na plataforma que eu vou indicar para vocês, no canal que eu vou indicar para vocês, que ensina a usar esses dados dos resultados eleitorais por zona eleitoral para produzir mapas. Porque faz tempo que me irritam esses mapas que circulam na internet, que são estaduais, né? Acho que tem um olhar sobre as zonas eleitorais que a gente precisava fazer. Aqui tem todos os dados, já tudo editado, acertado, é muito bom o trabalho deles. E daí, antes de voltar aqui para o Networth e baixar os dados que eu vou usar, queria mostrar para vocês esse canal. Ele, se não me engano, ele começou com um blog, porque durante muito tempo eu usei só o blog, que é o cliquegel.com.br. Aí depois ele foi ampliando aí a presença nas redes sociais, ele tem uma página no Facebook, tem um perfil no Instagram e tem o canal aqui no YouTube. O material do blog não é repetido em relação ao canal do YouTube, tá? Acho até que às vezes é mais completo e às vezes é mais fácil usar o passo a passo aqui do ClickGel do que tentar achar o vídeo aqui no YouTube. Mas de fato os vídeos são muito bons. O vídeo que eu estou falando sobre zonas eleitorais é esse daqui, ó, que já foi publicado há 2 meses. Eu estou bem afim de assistir para saber como usar o Python para manipular os dados eleitorais, né? Então ele é um incentivador do QGIS, ele faz parte da comunidade QGIS. O QGIS está em português brasileiro, né, para baixar em Macintosh, em Windows e naquele outro Linux. Então, é claro que em versões diferentes, né? No Macintosh nunca é muito mais, nunca acompanha muito as atualizações do Windows, mas ele está disponível, ele é gratuito. Tem uma grande comunidade no Brasil fazendo um trabalho muito bom de tradução, de explicação. Então, é difícil você ter uma dúvida e não conseguir achar alguma coisa. Ele tem aqui também nos tutoriais de QGIS, desde como baixar, instalar, até coisas mais aprofundadas. E é um geógrafo, obviamente é por isso que talvez fale comunique tão bem comigo, né? Mas é porque tem muita gente de outras áreas mexendo com SIG e eles não têm formação em cartografia. Claro, se for um engenheiro cartográfico, vai sem medo, ele vai saber muito. Mas tem gente, às vezes, de outras áreas, né? Assim, urbanista, mexendo com QGIS, ok, ele faz um uso bacana do software, mas muitas vezes não entende datum, não entende projeção, ou não entende nem para si, muito menos para explicar para os outros. Então, a mim me parece relevante que vocês possam ter acesso à informação de um geógrafo, né? Porque daí ele sabe explicar. Aqui tem vídeo sobre datum, por exemplo.
Se você começar a mexer, se empolgar e quiser saber mais sobre cartografia, fica o convite. Bom, o que eu vou fazer é baixar muito simples, tá? Vou mostrar um uso muito mínimo, assim, muito básico, a gente vai usar. Eu quero mostrar um mapa mundi com oceano, só que eu quero que a terra emersa esteja dividida em países. E quero colocar as capitais dos países, tá? Então, são essas informações que eu preciso. Então, eu venho aqui primeiro nos vetores físicos, né, de informações de elementos físicos, e ele tem várias coisas me mostrando aqui. Esses desenhos que eles colocam ajudam muito, porque olha só, essa linha de costa, esse é um arquivo de linha, tá? Quando esse daqui é de terra, você pode pensar assim, ah, esse é um arquivo de área. Sim, esse é um arquivo de área. Mas quando eu baixar esse arquivo de área, ele é um polígono. E esse polígono é formado de um limite e de uma mancha. Então, muitas vezes, se eu quero uma informação mais completa, ok, eu vou baixar a terra. Mas já vale a pena baixar o de terra imersa, pensando que o de costa, da linha da costa, do litoral, ele só tem a linha. Se eu quiser pintar aqui dentro, não vai ser possível, porque esse arquivo é só de linha. Então não tem nada pintado aqui. Esse arquivo contém porque esse polígono contém um limite. Seria impossível fazer um polígono vetorial sem ter o limite, então ele tem um limite. E ele tem a área dentro. Então ele tem duas informações que você pode usar no seu material. Aqui, esse eu vou baixar. Esse é o de oceano. Então, esse é um arquivo vetorial. Veja que ele é diferente daqueles que eu mostrei para vocês que eram raster, né? Que eram pintados. Esse daqui é um arquivo opaco de oceano. Então eu vou baixar. E ele, obviamente, é bem mais... bem menor, né? Do que o arquivo que seria o raster. O raster é sempre enorme. Aí eu vou precisar dos rios, provavelmente não, mas dos lagos eu vou precisar, né? Porque senão vai ficar muito estranho naqueles trechos que tem Mar Cáspio ou que tem os grandes lagos, vai ficar estranho não ter os lagos. Então eu vou baixar os lagos e os reservatórios. Aí aqui eles têm cotas, né, de feições, de algumas feições, mas elas estão em inglês, tá? Então precisa ter cuidado. E eu não sei se elas são editáveis, isso aqui é uma coisa recente que apareceu aqui. Então, se elas não forem editáveis, se elas forem vetores, não tem nem como você mexer, né? Você tem que usar em inglês. Aí aqui tem as áreas glaciais, eu não vou pegar. Aqui tem linhas geográficas, então Equador, linha internacional de data, os paralelos especiais, né, que são os círculos polares e os trópicos. Aqui tem uma quadrícula, né? Essa parte aqui você precisa entender mais de projeção para entender em que essa quadrícula ajuda, né? Porque são meridianos e paralelos para ajudar você a fazer alguma coisa no mapa, ok? Então aqui de físico eu já peguei o que eu queria. Aí eu vou no cultural. Aqui são os países, tá? Então eles têm aqui, faço download dos países, download sem as linhas de marcação dos lagos, tá? Eu vou fazer o download dos países. Aí aqui, se você quiser, por exemplo, marcar diferenças, porque nesse daqui dos países vai estar o Reino Unido, né? Mas o Reino Unido é formado por esses 4 entidades que são soberanas. Então, se você quiser, você tem essa informação. Aqui são as linhas de fronteira. Então, é diferente deste daqui. Este daqui tem a linha de fronteira e tem o colorido dentro do polígono, né? A área. Nesse daqui são só as linhas de fronteira, tá? Aí aqui as divisões internas, né, em estados e províncias. Aí aqui, lugares populosos. Então aqui é um arquivo de ponto. Eu vou baixar esse.
Não sei se é suficiente, mas baixei o que eu queria. Deixa eu fechar aqui o SIG. E eles vêm todos zipados porque eles são um pacote, então eu vou descomprimir. Quando eu abrir aqui o pacote, acho que agora vai ficar mais claro. Tá vendo que todos esses arquivos, né, fazem parte do pacote, tá? Alguns são de metadados. Então, por exemplo, esse que tem os dados, todas as informações, e esse também é o número da versão do mapa, né? E os outros, esse CPG, DBF, esse é o de banco de dados, esse PRJ é o de projeção, aí o shape, que é de fato os desenhos dos vetores, e esse SHX, que eu não sei o que é. Todos, eu vou descomprimir todos eles. E aí a gente vai abrir o SHP. Tá? Esse é o que a gente abre aqui no QGIS, né? Então, o programa QGIS vai me montar um projeto que tem a extensão do QGIS, mas isso é menos relevante do que a gente imagina. E nesse projeto eu vou colocar aqui as camadas do mapa. E cada camada do mapa é um arquivo diferente. Tá? Então é bem um sanduíche mesmo, vocês vão ver. Então, primeiro eu vou subir. Então, eu escolho aqui nesse botão, né, abrir um shapefile. Eu podia abrir um raster, podia abrir um CSV aqui. Então, tem várias opções de tipos de arquivo que eu posso abrir. O mais comum é o de vetor, que é esse que tem esse símbolo aqui. Então, vou abrir um vetor. Deixa eu localizar os vetores que eu baixei. E aí, vou abrir o de países. Então, o que tem nesse arquivo, né? Ele tem as terras emersas, divididas em unidades de países, de estados. Tem a Antártida. Ele está numa projeção que que estica demais, né, o mapa. E aí, por exemplo, a Antártida fica enorme, né? E aqui na parte mais baixa do mapa. Se eu quiser ver a projeção que ele está, eu escolho aqui. Tá? Então, ele está no WGS 84, que é o bem comum lá nos Estados Unidos. Ok. Agora eu vou abrir outros vetores aqui, para a gente ver como é que ele vai montando o mapa. Eu abri países, agora eu vou abrir lagos. E aí, por padrão, tá vendo? Ele vai abrindo sempre em cima, mas essa ordem também a gente pode mudar de acordo com a conveniência da gente. Então, ele abriu os lagos, ó. Os lagos estão todos representados aqui. Vou abrir o oceano. E aí, o oceano eu vou jogar aqui para baixo. Essas cores são atribuídas artificialmente aqui, aleatoriamente pelo programa. Eu não tenho. Depois a gente muda as cores pelas que a gente quiser, né? E agora abri o de pontos, que é o de lugares populosos. E aí cada pontinho é um lugar populoso, tá? Então, eu tô montando um mapa e esse mapa tem 4 camadas. Cada camada é um arquivo diferente. Então, tem uma camada do oceano, tem uma camada das terras emersas divididas em países, tem uma camada dos lagos e tem uma camada de lugares populosos. O que eu quero? Um mapa mundi com as terras emersas divididas em países, com o oceano e com as capitais, tá? Então, as primeiras mudanças que eu posso fazer aqui são de cores dessas fontes, né? Perdão, eu fiz automático aqui, tão automático.
Eu ou clico 2 vezes, né, e ele já abre aquela caixa, ou se eu clicar com o botão direito aqui, eu escolho, cadê? Propriedades, será? Deixa eu ver. É isso mesmo. É que é tão automático clicar 2 vezes que precisei de um tempo para pensar. Aí aqui eu posso trocar a cor, né? Então, como eu estava dizendo, quando esse shape do oceano, ele é um shape de polígono. Então ele tem um preenchimento, que eu vou colocar um azul bem clarinho aqui, procurar. E aí vocês vão ver a dificuldade que dá no SIG, porque por mais que isso daqui tenha melhorado, isso aqui já foi bem mais tosco, ele não tem o mesmo, assim, a gente não tem os mesmos recursos do Illustrator, tá? Então usei esse azul. Ele tem aqui algumas opções, como esse círculo de cor, né? E a opção de você colocar aqui, né, no RGB uma proporção. Mas eu, por exemplo, que não manjo muito de cor, para mim é sempre uma dificuldade, tá? De selecionar a cor aqui nesse programa. Aí vem o contorno, eu vou tirar o contorno. Então aqui no estilo da borda, né, que é o contorno, eu vou colocar sem caneta. Ó, veja como já mudou, né? E aí tem algumas opções aqui, como por exemplo transparência. Eu poderia colocar aqui 40% de transparência, ó, e tentar clarear. É tosco, mas tem alguns recursos, né? Aí vem os países, tá? Mesma coisa, clico 2 vezes. Vou escolher uma cor melhorzinha aqui para os países. Um laranja. Deixa eu ver se fica bom. Não. Estranhíssimo. Aqui um caramelo. Pronto. O estilo do preenchimento, né? Aí tem várias opções aqui. A cor do contorno tem várias opções aqui. Às vezes é prudente deixar um cinza, assim, que é melhor do que um preto para, tá vendo? Para chamar menos atenção em cima da cor quente. Aqui tem a espessura que você pode mudar, enfim, tem algumas opções aqui. Aqui eu já queria mostrar um recurso que eu também vou usar aqui no Lugares Populosos, mas aqui a gente usa de um jeito diferente, que é assim. Eu vou fazer esse mapa mundi com todos os países, mas eu quero que o Brasil fique em destaque, tá? Tem vários jeitos de fazer isso. O jeito que eu faço é assim. Não sei se é o mais simples ou mais difícil, é o jeito que eu me acostumei a fazer. Eu venho aqui nessas opções de marcar uma feição, eu escolho uma delas que me convém, qualquer uma, tá? E aí eu escolho o Brasil. Então eu marco a feição do Brasil. O Brasil tá de amarelo. O Brasil tá nessa cor amarela que é o de destaque. Aí eu venho aqui na camada de país, que é a camada que eu acabei de clicar, clico com o botão direito e escolho aqui a opção salvar como. Eu vou salvar um shape só do Brasil. E o próprio programa me deixa fazer isso. Então, e eu estou fazendo essa seleção com o botão de vetor, tá? Que é um jeito de fazer essa seleção. Depois, quando chegar em lugares populosos, a gente vai fazer de outro jeito. Aí eu vou salvar no formato shapefile, eu podia escolher qualquer outro formato aqui, inclusive o formato do Google Earth, como eu falei para vocês, que abre lá no Google Earth. Se você quer colocar um vetor sobre a imagem, ele pode ser uma opção. Eu vou salvar em shapefile, vou escolher aqui o local. Como ele vai fazer um grupo de arquivos, é melhor colocar isso numa pasta, tá? Então, a minha pasta vai ser Brasil, porque ele vai gerar um monte de arquivo, né? Brasil, salvar. Aí, eu vou adicionar, eu vou salvar somente as feições que estão selecionadas. Precisa marcar isso daqui, senão ele vai salvar todas as feições e não vai ter adiantado nada o que você fez, tá? Aí eu posso salvar em outra projeção se eu quiser, ou manter a projeção do próprio mapa e ok. Viu que ele já acrescentou o Brasil aqui no mapa, e aí eu vou editar o Brasil aqui. Vou tirar esse contorno, porque já tem um contorno embaixo cinza, né? Então ficariam 2 contornos.
e vou usar outra cor para o Brasil. Vou usar uma cor quente aqui. Uma cor quente assim. Eu sou péssima com cores, tá? Definitivamente não tenho bom gosto para isso, então não vou me esforçar muito, não. Aí os lagos a gente vai colocar em azul, seria de bom tom ter a mesma cor aqui, né, do oceano. Eu vou tirar a linha, tá? Eu tenho uma certa impaciência com linha, então deixa eu ver se é esse a cor do... sei lá, acho que ficou bom. Agora tem um problema da transparência, né? Que agora se eu colocar transparência no lago, estão vendo? Ele meio que some porque tem um laranja embaixo, né? Eu usei transparência no oceano e queria a mesma cor. Então, não vou perder muito tempo aqui, mas deixa eu só escolher um azul mais fraco. Deixa eu ver se tem. Não consegui achar. Eu vou deixar eles sem transparência. Pronto. Ok. Então, o lago está pronto. Agora vamos para lugares populosos, tá? Marcador. Se ele tem um contorno, não sei se pode, talvez um cinza claro aqui no contorno. Um traço bem fino, ok. E o preenchimento pode ser, sei lá, um cinza mais escuro. Vou fazer um tom sobre tom aqui. Não sei se ficou bom, mas talvez inverter, né? Dentro mais claro e no contorno mais escuro. Será que melhora? Acho que melhorou. Pronto. Aí aqui eu também não quero todas essas cidades populosas, eu queria as capitais, né? E aí talvez algumas capitais que não são populosas não estejam aqui. Eu precisaria verificar se essa fosse realmente uma situação real de mapa. Talvez eu precisasse achar esse mapa, esse arquivo de capitais em outra base, não nessa base, tá? E incorporar aqui. Eu não vou me estender muito, porque senão o vídeo vai ficar enorme, né? Ainda muito maior do que já está. É só para explicar como é que eu posso selecionar informações desse material que já está pronto, tá? Nesse caso, eu vou precisar olhar para a tabela desse arquivo. Então, eu vou clicar aqui e ele vai abrir, o programa vai abrir a base de dados que está associada a essas feições. Então, cada um desses pontos é uma linha numa tabela, da mesma forma que cada um desses países é uma linha na tabela dessa camada, tá? A mesma camada do oceano tem uma tabela. Ela está vazia porque eles não distinguiram, né, as áreas de oceanos, Atlântico, mas se houvesse a distinção, se houvesse esse desenho, aí a feição teria outras entradas aqui na tabela. No de países, a gente abre a tabela e aí tem os países todos aqui, né, que estão representados. O Brasil está em destaque porque ainda está em amarelo lá o destaque, né? Se a gente não tirar aqui, não eliminar o destaque, ele continua em destaque. Daí os lagos, se a gente abrir a tabela, a gente consegue saber quais são eles, vendo, eles estão aqui, indicados, identificados. E por fim, os lugares populosos. Então vamos abrir a tabela e ver que tipo de informação tem. Então aqui tem, e para saber o que cada coluna significa, a gente tem que ler lá aqueles metadados que estão lá no pacote, tá? Para saber o que cada um, porque às vezes dá para adivinhar, às vezes não dá para adivinhar. Olha aqui, por exemplo, aqui tem admin 0, capital, capital, capital alternativa, capital, capital. Então, a gente tem essa informação. Vamos ver se tudo é capital ou se ele está em ordem aqui. Lugar tem outra população. Lugar populoso. Aí tem admin 1, que a mim me parece que não é mais a capital de estado, que é o admin 0. Tô chutando porque Auckland
Não, Auckland é capital. Ixi, mas Xangai não é, por exemplo. Ah, então, deixa eu ver se eu acho. Ah, admin 0, capital Beijing. E admin 1, capital Mumbai ou Bombay. Então, eu tô entendendo, eu tô querendo não ler os metadados lá, tá? Preguiça. Leiam. Tô entendendo que o admin 0 é a capital e que aí tem outras cidades importantes que eles também estão chamando de capital. Aqui, por exemplo, Hong Kong eles estão chamando de região. Deixa eu ver o que aparece aqui na frente. Região capital. Então, se a gente usar, estou chutando, mas precisaria verificar direitinho, mas se a gente usar só as capitais 0, talvez a gente não esteja incorrendo no erro. Vou tentar isso. E aí o que eu vou fazer? Ó, eu vou pedir para ele ordenar toda a tabela apenas por esse dado. Então ele vai reordenar as linhas, né? Usando um ordenamento dessa coluna. Bem parecido com o que a gente faz aí no Excel. E eu vou pegar todos esses que são admin 0 capital. Tá? Deixa eu ver se tem Brasília aqui. Não tô enxergando, porque talvez Brasília fosse um ponto que a gente pudesse, né, usar como referência, mas não tô achando. Bom, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar todas as que são esses admin 0, fazendo de um jeito que a gente faz no Excel. Usando o Shift, né, eu consigo marcar várias linhas, né? Vou até o final do admin 0 para marcar todas essas linhas, ó, termina aqui, ó, em Singapura. Talvez eu devesse marcar admin 0 capital alternativa também, não sei. Tô querendo encurtar o vídeo, eu teria que verificar. Porque basicamente o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte: vocês abrem a tabela, começam a mexer nos dados e entender os dados. Ah, eu quero usar esses dados, marca esses dados. Quando você marcar esse dado aqui na tabela, aqui, não sei se está dando para ver na tela, os pontinhos que antes estavam cinza, eles estão amarelos. Todos esses pontos amarelos são os pontos da tabela que estão marcados na tabela, estão destacados na tabela. E os pontos que não estão destacados continuam em cinza. Aí eu faço a mesma coisa que eu fiz aqui para o Brasil. A diferença é que no caso do Brasil, eu simplesmente peguei o selecionador de feições, selecionei uma feição, e no caso dos lugares populosos, para selecionar as feições, eu selecionei usando a tabela, né, manipulando a tabela. Vou clicar aqui com o botão direito, salvar como. Vou salvar, escolher aqui uma pasta, criar uma pasta e salvar. Eu vou colocar capitais, embora eu não esteja certa de que eu realmente tô selecionando as capitais, tá? Aí, salvar somente feições selecionadas, a gente não pode esquecer disso nunca. E aí, pronto. Agora ele gerou um outro shape, ou seja, um outro pacote, né, de dados SIG, que é esse que eu chamei de capitais, e eu não preciso mais desse daqui. Diferentemente desse que eu vou deixar sobreposto, nesse caso aqui, o de populações de lugares populosos, eu não preciso mais. Então eu retiro aqui, ó. Aqui tem o remover camada grupo. Então ele vai sair. E aí as capitais que ficaram, eu vou usar aquela formatação que eu tinha usado para outra. Mais escuro dentro, mais claro dentro e mais escuro fora. Aqui. Pronto. Vou salvar aqui o projeto só para não perder, né? Porque na verdade o que eu quero é o SVG dele. Então o mapa está pronto. Aí vocês podem pensar assim, ah, mas e as cotas, né? E os títulos? Eu poderia colocar as cotas das capitais aqui, naquele propriedades, né? Clicando duas vezes aqui em cima do arquivo, do shape, eu consigo colocar as cotas, tá? Deixa eu pegar aqui. Rótulos.
mostrar rótulos para as camadas. Deixa eu ver qual camada que eu vou colocar. Ah, pera lá, que eu tô fazendo uma bobagem. Tô clicando Ah, não, acho que eu cliquei no certo, né? Eu tenho que clicar no arquivo que tem a informação, né? Senão não funciona. Então, rótulos, mostrar rótulos para as camadas. Aí ele pede para eu escolher, né, o nome aqui. Deixa eu ver se eu vou colocar um nome aqui. Teria que olhar lá na tabela qual que é a coluna, tá? Que tem o nome. Tô chutando que é a coluna nome. Deixa eu aplicar aqui para ver. Ó, ele já colocou as cotas todas. Qual que é o problema? Essa cota, quando eu gerar o arquivo SVG, ela vira um vetor. Então, o V, em vez de ser o V editável, é o V vetorizado. Então, eu não consigo fazer nenhuma mudança de texto nela. E vocês estão vendo que elas estão em inglês, né? Elas, claro, tem algumas que correspondem ao português, mas elas estão em inglês. E além disso, o mapa fica super poluído, né? Tem umas escolhas aqui que dá para fazer de rótulo baseado em regra e de ficarem afastadas umas das outras, mas enfim, é uma coisa que eu não costumo usar. Então o meu vai ficar sem as cotas. Aí, para gerar o SVG, o que a gente faz? A gente usa esse comando aqui, ó, que tá bem, novo compositor de impressão, que a gente vai criar um espaço de impressão. Não precisa dar título. Isso daqui é o compositor de impressão do QGIS. Ele é bem mais rico do que os demais programas que eu usei. É uma das razões principais para eu usar bastante o QGIS. O que eu vou fazer aqui? Eu vou inserir o meu mapa. Então, adicionar o meu mapa. Aquilo que está lá na tela vai aparecer aqui. Eu tenho como controlar a escala, embora isso não me seja conveniente aqui, porque eu vou gerar um vetor, né? E aí, ok, esse tamanho. Mas eu poderia, se fosse o meu mapa final, eu poderia controlar a escala dele aqui, controlar outras coisas aqui. Mas o que eu quero basicamente é isso daqui, ó. Exportar como SVG. Ele deixa exportar como imagem, não sei se não está aparecendo aqui, mas é um JPEG, exportar como PDF e deixa exportar como SVG. Então, deixa eu escolher aqui o shapefile. Dou um nome. E aí, eu já testei essas duas opções e no final o resultado é o mesmo, tá? Nunca consegui ver muita diferença. Ele vai dar uma mensagem de que pode eventualmente acontecer algum bug. Ou não, sei lá. Já não sei se corrigiu e já gerou, né? Geralmente ele aparece uma mensagem assim que ele pode ter tido algum probleminha. Ele não é perfeito, às vezes tem que voltar, refazer e gerar o SVG. Deixa eu ver se ele já gerou o SVG. Aqui, ó, Mundo SVG. Aí eu vou abrir o SVG no Illustrator, né? Mas eu poderia abrir no Inkscape também, que é um programa de edição de vetor. Qualquer programa de edição de vetor vai aceitar, né? Eu vou abrir só para mostrar para vocês como é que ele vem. Ele faz uma coisa que eu gosto muito. Cada uma daquelas camadas que era um arquivo shape, ele gera um grupo diferente. Então, ele deixa essas informações agrupadas. E aí, isso facilita a criação de camadas aqui no Illustrator, tá? Então, vou salvar em AI, que é o arquivo, que é a extensão padrão, né, da Adobe.
Eu faço isso basicamente para preservar o SVG original, não porque eu prefira a, o Illustrator, a extensão aí do Illustrator, mas porque eu preservo um original. Se alguma coisa der errado aqui na minha edição, eu volto para o original, né? Então aqui o que que vem? O que a gente precisa tomar de cuidados? É difícil diminuir o tamanho das bolinhas aqui, tá? Então pode ser pertinente fazer essa edição lá no QGIS, né? Pode ser mais difícil fazer essa edição aqui. Mas ele traz tudo agrupado. Então todas as coisas aqui estão agrupadas. Tá vendo que tá tudo num grupo. Quando eu pedir para desagrupar, ele vai soltando essas coisas, né? Então aqui, por exemplo, vou tentar pegar só uma bolinha, tá? Aí essa camada aqui, que tá aqui agrupada, tá só com as cidades que são as capitais. Então eu posso criar aqui uma camada, né, capitais, e copiar isso daqui para cá. Então eu vou tirar essa camada, tá? Ela só deixou aqui de estar visualizada, só para ela sumir daqui um pouco, né? Aí eu clico aqui no Brasil. O Brasil tá numa camada. Então, tudo que lá era um arquivo, que era uma daquelas camadas que era um arquivo diferente, aqui vem agrupado. E aí isso facilita muito para você separar essas informações, né? Porque isso nos ajuda na edição do mapa final. Um bom ilustrador cartográfico vai agradecer muito por essas informações estarem agrupadas assim, porque na hora de ele fazer a arte final, a parte da comunicação cartográfica, mudar aqui a cor, a espessura das linhas e tudo mais, o fato de ele poder separar as camadas vai ajudar, para não ter que ficar toda hora clicando e tentando encontrar alguma camada, né? Aí agora os países, as terras emersas, vou criar outra camada aqui, vou copiar esse, opa, e por fim sobraram os lagos, tá vendo? E o oceano. Ó, vou pegar primeiro o oceano, tentar pegar o oceano, opa, é isso mesmo, o oceano. Vou criar uma camada oceano, colocá-la aqui. E vou pegar os lagos. Também estão juntos, agrupados, tá vendo? Como um grupo só. Então, lagos. E daí tudo isso, deixa eu tirar aqui para visualizar. Vejam que ainda restam elementos aqui. Tudo isso é sujeira, tá? Por isso que é bom separar as camadas. Então essa é uma edição básica que se faz. Porque isso daqui você nem precisa manter, né? Você pode apagar. Porque as informações são todas aqui. Aquilo estava só atrapalhando, né? Aqui os lagos têm que estar em cima dos países para eles aparecerem, capitais e tudo mais. Aí aqui a gente pode fazer a edição dos vetores usando os recursos do Illustrator, né? Não vou me aventurar por aí, já ficaria muita coisa. Mas os recursos todos básicos que estão disponíveis no Illustrator nos ajudariam aqui a fazer a comunicação cartográfica do mapa. Depois, a gente insere a escala aqui gráfica, né, o talão da escala gráfica e a rosa dos ventos. Eu já tenho esses arquivos aqui para simplesmente copiar e colar, né? Mas em algum momento eu teria que inserir aqui a rosa dos ventos com a orientação do norte e o talão da escala gráfica. Eu vou parar por aqui, já ficou muita coisa. Eu sei que pode ser complicado de pensar que você pode ser autônomo na produção de mapas pré-didáticos, mas pode. Esse mapa não está bonito porque eu não tenho gosto bom para as cores, mas você, se tiver, pode fazer mapas incríveis, né, sem custo básico, né, custo do seu tempo, basicamente. E eles podem ficar muito bons. Então, se você editam livros que usam poucos mapas, pensa em começar a usar, baixar o QGIS, que é de graça, e começar a utilizar para fazer mapas básicos. Essa, inclusive, é a tarefa da semana.
quem quiser se aventurar, se experimentar, convido a baixar o QGIS, tem um tutorial lá no canal do Anderson Medeiros, e baixa o arquivo, baixa alguns arquivos lá nessas plataformas que eu indiquei, especialmente a Natural Earth, e começa a tentar fazer algum mapa, alguma coisa, exporta em SVG, abre, se você não tem o Illustrator, abre no Inkscape, faz a edição e constrói o mapa, ok?